Olá pessoal, aqui mais uma vez com você, pastor Joel Teodoro. Você já me conhece dos outros programas e eu hoje tenho uma surpresa para você. Eu não estou aqui com Alan Cioli, porque ele resolveu tirar férias, então em tese eu estaria sozinho, mas não estou. Tá? Eu estou aqui com um grande amigo que você vai conhecer agora. Mas antes, eu gostaria de lembrar a você onde é que eu estou gravando. Estou aqui no estúdio do Café com Aslan. Está aqui, ó, xícara bacana. Estou tomando um café maravilhoso. Se você não conhece ainda, aqui no centro do Rio de Janeiro, Rua Ubaldino do Amaral, número 80. Fica bem do ladinho, logo após você passar da Praça da Cruz Vermelha, você entra à esquerda e está ali o Café com Aslan. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial, ali em São Cristóvão, e será sempre um prazer receber você. O nosso culto dominical é às 17 horas, antecedido pela escola dominical às 16 horas. Então ficamos ali na rua Euclides da Cunha 210, obviamente no bairro de São Cristóvão. Mas sem mais delongas, eu quero apresentar a você um amigo pessoal, um grande irmão, que é o Eduardo Mano. O Eduardo Mano tem um currículo de serviço ao Senhor. Ele é pregador, ele é missionário, um missionário independente, hoje lá em Portugal. Ele mora ali bem pertinho da cidade do Porto. Ele é cantor, é compositor. O mais importante de tudo é que ele é marido da Eline e pai da Sarinha. Né? Essa é a segunda coisa mais importante. A primeira de tudo é que ele é filho do nosso Deus e é um servo fiel do Senhor. O Eduardo, ele fez um estágio lá na nossa igreja, no ano de 2017, talvez, indo para 2018, por aí, antes dele ir para Portugal. E mesmo ele sendo batista, e nós sendo presbiterianos, ele durante 1 ano e meio, mais ou menos, serviu lá na nossa igreja, nos ajudou muito. Foi assim que eu cheguei lá, foi uma bênção para a gente. E creio que nós também, de alguma maneira, ajudamos, porque logo depois desse estágio, ele foi para Portugal com a sua família e estão lá servindo a Deus de modo direto, objetivo, né? Queremos agradecer, portanto, a Deus por essa oportunidade. E depois de eu ter apresentado o Eduardo, eu vou passar a palavra para ele poder, enfim, dar um oi para vocês enquanto a gente começa aqui. E você vai ver que a gente vai trocar, né? Porque ele está em Portugal agora e eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então vai ser via tecnologia deste nosso século XXI. E aí, Eduardo, como é que você está? Eu tô aqui, assim, sem palavras. Parece que eu tô comentando um jogo de futebol. Você tá aí na sede do canal e eu tô na externa fazendo a cobertura do jogo. Eu tô aqui lisonjeado com as suas palavras. Eu quase chorei. Mentira, chorei não. Mas fiquei muito emocionado, especialmente porque o mais importante da minha vida é ser marido da Eline e pai da Sara. Esses são os pontos realmente mais importantes. Mas pela lembrança carinhosa do estágio que eu fiz na Presbiteriana contigo, e também com o Alan na época. O Alan ainda estava lá na época, né? Ele ainda não tinha ido plantar lá em Nova Iguaçu. É Nova Iguaçu que ele planta, né? Isso, Se eu não é me lá. engano. E então foi um tempo assim muito bom para a gente como família, né? A Sara, como você insiste em dizer, né, não teve os cabelos molhados naquele momento, mas ela foi o primeiro bebê do berçário da Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. E Eline ajudou a Roberta ali a montar o berçário também, quando aquela sala ficou pronta. Então, assim, nós temos lembranças muito especiais e muito carinhosas do nosso tempo com vocês. E é um prazer estar aqui, é um prazer, assim, estar compartilhando esse momento com você e com o pessoal aí do café. E vamos ver o que vai ser dessa conversa. Tá ótimo. Mano, muito bem-vindo aí na nossa conversa. E para você saber, nós vamos ter 2 bate-papos. Tá? Nós vamos aproveitar essa conexão e nós vamos ter 2 conversas. A primeira começa agora, a gente vai falar sobre música, criação, culto. A gente vai bater um papo sobre arte, composição e igreja. Né? A gente já vem falando alguma coisa sobre arte, sobre estética, mas hoje a gente vai canalizar um pouco mais, aproveitando que o Mano é compositor. Aliás, se você não segue nesses diversos streamings, põe lá, Eduardo Mano, procura, e você vai ter também na sua tela algumas informações. Tá? E eu já antecipo a você uma coisa, você que nos ouve.
Eu tenho falado, juntamente com Alan, que nós não vamos entrar por esse percurso de assinatura, pedir dinheiro, você pedir uma contribuição sistemática. Na hora certa, a gente vai pedir ajuda a vocês sim, tá? Mas tem que ser algo muito voluntário, tem que ser oferta mesmo. Mas o Eduardo Mano, ele é missionário em tempo integral, lá em Portugal, mas ele é independente. O que quer dizer isso? Que ele não tem uma agência por trás dele. E ele precisa das nossas orações, do nosso carinho, mas também da nossa oferta. Então você vai ter, ao longo dessa nossa exposição, você vai ter oportunidade de, pegar ali o QR Code e fazer uma oferta. Lembra que o Senhor não fica procurando só os milhares de reais, né? Aquela viuvinha botou lá a moedinha que ela tinha e foi exaltada pelo próprio Senhor. Então faça o melhor que você puder na hora certa, tá bom? Mano, vamos conversar então? Por que a gente vai falar de música? Você quer saber por quê? Porque você pediu para falar. Olha, eu acho assim, a música, primeiro, assim, ela tem um papel na nossa vida diária, né? Eu particularmente, não é por ser músico, mas antes de ser músico, eu sou apreciador de música. Eu ouço música, eu trabalho ouvindo música, eu penso em música, eu tenho referências de letras de músicas na minha cabeça para diversas situações, e especialmente eu creio que a música é extremamente importante na minha vida espiritual também. Então, assim, se a gente vai falar de música, é porque música é importante para mim, é importante para você também, com certeza, especialmente por ter uma filha musicista em casa, regente de coro, violinista de mão cheia. Assim, isso tudo está permeando o nosso dia a dia, né? A gente não passa um dia sem ouvir uma melodia, uma letra, lembrar de uma letra, ser lembrado de alguma coisa. Assim, falar de música é falar, de certa forma, da experiência de vida do homem, né? Assim, de como o homem funciona. Assim, e o legal é a gente poder parar um pouquinho, refletir um pouco biblicamente, teologicamente, porque aí a gente traz a arte, a vocação, traz essa qualificação que Deus deu para a gente para dentro do ambiente em que a gente pode pegar tudo isso e depositar aos pés do Senhor de maneira correta, né? Bom, a música é uma linguagem universal, né? Eu, às vezes, já que você falou da minha filha, né, a Rafaela, né, qualquer dia desse ela vai estar por aqui também falando de música. Eu brinco com ela fica até meio assim, porque eu digo assim, olha, você tem que ensaiar bem a área na corda de sol, de Bach, porque quando eu morrer, eu não quero ninguém falando nada, só toca só aquela areazinha, dá 3 minutos e meio, 4 minutos, aí pode fechar e enterrar, tá bom, eu vou chegar feliz da vida, né? Já vou adentrar o espaço a eternidade, né? Ao som de Bach. A música é uma linguagem universal, ela toca nos nossos sentimentos, ela faz a gente chorar, sorrir, sonhar, né? Refletir. Então a música tem tudo isso, e é engraçado que a música é muito presente na Bíblia, né? Ela aparece na Bíblia o tempo todo, desde o comecinho, né? Êxodo 15, primeiro cântico da Bíblia, né? Assim, isso, quando a gente pensa em cânticos, né? Aí eu já tô mudando aqui um pouco o rumo da questão, não só de música, né? Mas a Bíblia fala de Jubal, que é o pai de todos os que tocam instrumentos. A gente lá em Êxodo já tem o Cântico de Moisés e depois tem a Antífona de Miriam. Assim, logo desde o início, desde sempre, a gente tem música na Bíblia, e isso vai até Apocalipse, isso permeia a nossa vida cristã, a nossa vida como igreja. Música não é para ser dissociada da experiência de vida do cristão, né? E às vezes a gente acha que a música é menos ou é menor do que outras partes daquilo que a gente consideraria como experiência do cristão, mas ela é tão quanto. E entender o lugar dela, especialmente entender a música, como ela funciona à luz da Bíblia, né? Você, por exemplo, já vou fazer outro pulo aqui. Pode falar. A gente passou um tempo aqui em casa, a gente tem feito leituras sistemáticas de textos completos, né? Nossa devocional em casa é leitura bíblica e canto. É coisa simples, nada demais, mas a gente lê sequencialmente texto. Então, o primeiro texto que a gente leu foi Salmos. Até para Sara
ter essa percepção, né, de que você tem um livro inteiro de músicas ali na Bíblia, né? E ela ficava muito impressionada, era muito engraçado ouvir da voz de uma criança de 8 anos textos como que quero que aconteça com vocês o mesmo que vocês fizeram conosco, que os seus filhos sejam esmagados e a cabeça dos seus filhos seja esmagada nas pedras, assim, as coisas assim muito loucas, Que muito não estão distópicas mais de você. na nossa linguagem de hoje, né? Exato, que a gente não cantaria isso na igreja. Esse é um salmo que a gente não cantaria na igreja, né? Mas que está lá, é a Às vezes dá experiência de vida vontade, do né? salmista. Exato. Enfim, uma coisa é a vontade, uma coisa é o que é propício e outra coisa é o que está no coração, né? É verdade. Mas até para entender assim que a música, enquanto instrumento de emoção mesmo, né? De você poder transmitir emoções através dela, é válido alguém escrever isso. Não é que ele vai fazer isso, não é que ele vai juntar um grupo, um bando ali e vai esmagar a cabeça das crianças, mas é o que os babilônios, ou não sei, não me lembro agora qual foi o povo específico que causou aquilo, mas foi o que o povo sofreu, é uma lembrança, é um ensino também, é uma forma de ninguém esquecer daquilo que aconteceu um dia. O caráter de ensino da música, né, da música de adoração, da música dos salmos e da música bíblica é extremamente importante para a gente não perder a memória daquilo que nos traz esperança, não perder a memória daquilo dos feitos do Senhor por nós, né? Tem aquele salmo, junto aos dias da Babilônia, nos sentamos e choramos, e chorando, nos lembrando de Sião. Aí, né, os babilônios, cantem-nos um cântico de Sião. Como é que eu posso cantar de Sião? Que se apegue a minha língua ao sol da minha boca, se eu esquecer de ti, Sião, se eu esquecer da cidade que Deus separou para mim. Assim, a emoção é tão forte que o salmista diz, eu não quero nem nunca mais falar, eu não quero sentir sabor, eu não quero nada, se eu dissociar Sião daquilo que Deus é em Sião, da grandeza do Senhor em Sião. É tão bonito isso, é claro, a gente perde isso porque tem a questão do povo ali também, né? De tudo que o povo passou e tudo mais, mas usar a emoção para ensinar e para que não nos esqueçamos, e a forma como a gente vê, né? Como Moisés louvou a Deus quando os egípcios foram derrotados no mar ali, foi o primeiro canto registrado ali em Êxodo 15, e você vê que uma coisa assim que é tão traumática, né, para quem está lendo a Bíblia, né? Deus fechou o mar em cima de um monte de gente insana que estava tornando o povo escravo por anos e anos a fio, e a erupção do louvor, né, da gratidão a Deus pelo livramento e por ele ter cumprido aquilo que ele se propôs a fazer. Acho que eu estou falando demais, João. Fala um pouco Não, você tá agora. bom. É porque você tá longe, aí você tem direito a falar duas cotas, eu só falo uma cota. Não, rapaz, foi legal. Eu ia falar aqui do mandato cultural, mas já vou falar dele, porque o mandato cultural é o começo da história, quando a gente recebe, né, vamos dizer assim, o impulso para tudo isso, e isso está lá no Gênesis, né? Isso já está antes da queda. Então, a Bíblia não registra, mas é possível que já houvesse alguma sonoridade orgânica, sistemática, ainda no Éden, antes ou o próprio som organizado da própria natureza, eu não sei. Né? Porque a Bíblia não fala, são coisas que a gente imagina por causa da perfeição de tudo aquilo, né? Agora, quando a gente encerra o texto, o que tem de coro, de cântico, de música lá no Apocalipse também não está no gibi, né? E são de exaltação. Lá no Apocalipse é como se a gente percebesse que o ser humano consegue voltar à perfeição do início, só que ainda melhorada, né? Porque depois de tanta luta, tanta dificuldade, aquilo ainda é melhorado. Mas você deu uma pincelada aí nos salmos imprecatórios, né? A gente não vai falar deles, porque senão a gente não fala do resto. Mas é interessante, né, mano, como a gente fala assim, poxa, a gente não ia mais fazer uma oração dessa, né? Esmaga a cabeça dos filhos, dos meus inimigos. Mas o que está por trás disso é o clamor pela justiça de Deus, né? Exato. E isso a gente continua fazendo, a gente deve fazer, né? Clamar pela justiça de Deus, a fim de que ele guarde o povo dele, defenda o seu povo, né? E isso é muito bacana quando a gente olha para os cânticos, né? Para os grandes poemas que eram musicados
e a gente sabe que ali por trás tinha um ensinamento tão profundo. E isso não se perdeu, né? A gente precisa ter ensinamentos profundos até hoje nos cânticos que a gente eleva a Deus. Isso tudo envolto em muita harmonia, em muita beleza, em muita ordem musical, né? A gente precisa ter isso tudo muito arrumado. Até porque, mano, eu só sou apreciador. Eu não sei nem assobiar direito, né? Então, eu só aprecio. Mas você não, você, assim como a minha filha que você citou, você faz disso o seu ofício. Então, como é que vocês olham hoje, por exemplo, para o universo? Aí é o mundo todo, não apenas o mundo cristão. Sim, sim. Mas como é que vocês olham para o mundo todo e veem o que eu chamo de empobrecimento musical, empobrecimento artístico, e como isso também se reflete, ou não, qual é a sua opinião, dentro do universo da igreja? Fala um pouquinho sobre isso aí. Olha, na minha opinião, isso está muito relacionado também ao mercado da música como um todo, né? O mercado da música, para pensar na música como um produto, sempre que você pensa em algo como um produto, de alguma forma você vai querer tornar aquilo mais palatável para o maior número de pessoas possível. Uhum. Você vai querer venda, né? Restringir. É a venda, exato. Você quer deixar aquilo irrestrito e não restrito. Né? Numa altura em que você só tinha música clássica, os concertos, e a ida a um concerto era cara para o povo médio ou para os pobres, isso na Europa e tudo mais, você tinha aquela música das massas, né? A música da elite, você tinha aquilo que era elite. As massas tinham sua música também, que geralmente eram as músicas populares, né? E nos Estados Unidos você tinha muita música folk, né? Música folk americana, como a música do povo mesmo. Uhum. E geralmente era muito carregada com significado social e tudo mais. Mas ainda assim havia muita beleza. Não era porque ela era do povo que ela não era bonita. Não era porque ela era do povo que a letra não era uma letra boa, uma poesia boa e a melodia não era boa. Às vezes ela era mais simples, mas isso não quer dizer que ela fosse simplória ou descartável. O que eu vejo hoje é a necessidade de você vender qualquer coisa faz com que a música se torne um produto. Como é que eu vou dizer? Não assim, você tem excesso, você tem música em excesso hoje, né? Uhum. Isso também depois a gente vai fazer. Isso banaliza a coisa também. A gente vai pensar na música gospel, né? Mas você tem muita coisa acontecendo. Tudo aquilo tem que baixar um bocado a qualidade, porque se torna tudo efêmero. Você não vende mais discos, você vende singles. Uhum. Né? Você não tem mais uma banda trabalhando 2 anos inteiros para fazer um disco. Ou seja, você tem tempo para elaborar, você tem tempo para pensar, escolher as melhores, fazer o melhor arranjo. Você tem que lançar singles a cada meses, assim, um single a cada mês, um single a cada 2 meses, porque você não pode ser esquecido dentro do imaginário popular. As rádios não podem esquecer de você, os canais de televisão, as redes de streaming não podem esquecer de você. E se você lança um disco a cada 2 anos, 3 anos, as pessoas esquecem, porque tem muita gente lançando disco nesse meio tempo, lançando música nesse meio tempo. Então, assim, os artistas acabam também, de certa forma, reduzindo a qualidade daquilo que eles produzem. Isso é meio que óbvio, né? Então, porque eles têm que fazer tudo de forma muito rápida. Tem um dado curioso, essas bandas que fazem muito sucesso hoje, né? Coldplay, bandas seculares, né? Você tem essas cantoras todas aí, Beyoncé, esse pessoal todo. Tem uma curiosidade muito grande. Quando você vai analisar a ficha técnica da música, quem escreveu, quem fez o quê, em algumas músicas você tem até 15 pessoas, 20 pessoas listadas como compositores de uma faixa que às vezes tem 3 minutos de duração e 3 estrofes. Como é que 15 pessoas podem ter participado disso, né? Não faz sentido. Tem 2 problemas aí que eu vejo. Um é você tirar a experiência do único, da pessoa que está compondo. Por exemplo, o salmista, quando escreve Senhor, quão magnífico é teu nome em toda a terra, uma noite fala ao dia, e assim, um dia se comunica com a noite, e os 2 falam das obras das tuas mãos, essa coisa toda. É a pessoa percebendo aquilo, é o olhar da pessoa, é o olhar do salmista, né? Quando você tem, sei lá,
Janires, que era do Rebanhão, compondo Eu lembro. Baião, né? Minha vida que era muito louca, só faltei correr atrás de avião. É ele compondo aquela letra ali, porque ele está tendo aquela visão da realidade do homem sem Deus e do homem, o que transforma o Deus. Ele está fazendo a analogia com o sertão que não tem água, e ele está pegando a aridez do sertão, mas tá pensando na fartura daquilo que Deus pode fazer na vida da pessoa, né? Você desloca essa visão do artista que está percebendo algo do universo, e eu não estou falando necessariamente de Deus aqui, mas a leitura que ele faz do universo, né? E você coloca isso para 15 pessoas que todas querem ganhar dinheiro porque elas vão ganhar royalty com isso. E aquilo se torna uma coisa plástica, uma coisa que vai acabar na próxima semana, porque na próxima semana tem outro hit que vai viralizar, tem outra música que vai estourar. Então a música hoje em dia ela se tornou um bem farto e Passageiro. descartável. Uhum. Exato, é descartável, e é descartável, é passageiro, é descartável. Isso perde todo mundo, perde o artista, que não tem mais a sua voz artística incentivada, porque ele não pode mais pensar na beleza, ele tem que pensar na futilidade, e ele não vai pensar nas grandes questões do universo, porque ninguém tem tempo para pensar nas grandes questões do universo. Ele vai pensar nas coisas efêmeras, é festa, é mulher, é homem, é aquilo, enfim, são as Uhum. coisas carnais que vão literalmente saciar ali imediato, né? E eu acho que isso também vem para a música evangélica, no sentido de que a cultura evangélica de massa, né? Ela associou tanto a cultura gospel evangélica, desculpa, a cultura da música gospel, né? Ela associou tanto a ideologia da cultura da música secular que ela percebe e ela age da mesma forma. Você não tem mais bandas pensando e lançando discos. Os discos são esparsos, os singles é que prevalecem. E a necessidade de você estourar, e a necessidade que tem que as igrejas cantem. Você não está mais preocupado também com a experiência de quem está ouvindo a música ali no quarto, sozinho, e sendo alimentado por Deus através daquela letra, como quem ouve Estênio Marços, por exemplo. Uhum. Né? Como quem está ali, Ou Eduardo colocou para Mano. tocar. Enfim, você entendeu. E perde todo mundo. Eu tô pensando aqui, por exemplo, numa letra de uma banda que eu gosto muito, de rock progressivo, chamada Pink Floyd. Eles não vou dizer que todo mundo tem que ouvir, não é essa questão também. Mas eles têm uma música chamada Time, Tempo, né? E Ah, fala justamente da questão da efemeridade, assim, do tempo passa e você não percebe. Tem uma frase da letra, uma parte da letra que diz o seguinte: e de repente você se dá conta que se passaram já 10 anos e que ninguém falou para você que você tinha que correr quando deram a partida. Assim, eu estou traduzindo aqui uma frase que faz muito mais sentido lendo em inglês. Mas é aquela coisa da pessoa que está no dia a dia, vivendo aquele marasmo do dia a dia e não age, não avança, ou não quer fazer nada para mudar, não faz planos, não tem planos e tudo mais. Eu acho tão interessante isso, e eu estou falando demais de novo. não, rapaz, tá bom. Depois a gente Depois corta edita. você. Depois edita. A gente tira você, fica só teu Exato, fica retratinho só parado. você. Tá. Isso é interessante. Você estava falando aí agora, você citou o Pink Floyd, e eu estava me remetendo aqui mentalmente a algumas músicas de pouco tempo atrás, que tinham, pelo menos na minha percepção, uma beleza instrumental muito grande, músicas seculares. Tá? Sim, Eu sempre notei, mano, uma distância entre o que acontecia no meio secular e no meio cristão, em termos de beleza, em termos de arranjo, em termos de tudo isso. Não sei se a gente era muito, ou é até hoje, muito empírico, né? Aquele negócio é músico de igreja, né? O cara aprendeu ali quando era criança, fica por ali, ele nunca estudou formalmente, ele até às vezes é um bom músico, mas ele não progride, não sei se é isso. Mas eu estava lembrando aqui, eu gosto muito da parte melódica do Dire Straits. E eu estava me lembrando daquele solo de abertura do Mark Knopfler no Brothers in Arms. Rapaz, aquilo sim, ali é um negócio fabuloso, sabe? Como é que o cara faz aquela linha melódica de minutos e minutos e minutos só para exato. introduzir a música,
sabe? E a gente não tem esse apego pela beleza instrumental, normalmente falando, né? Claro que existem as exceções muito boas, mas normalmente falando, parece que a gente esquece que Deus mereceria mais do que isso, mais do que o cara faz lá fora, né? Era para as nossas músicas serem assim, hors concurso, né? Ninguém consegue fazer música igual um cristão. Era para ser assim. E a gente fica no chá com pão a vida toda, né? Aquele tcheco, 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 aquele negócio ali dentro das igrejas, e grita e repete. E é um negócio estranho, né? Parece que a gente esqueceu de ler a Bíblia, que o próprio Deus é quem dá esse estímulo, né? Nos dá a capacitação, sem querer usar de trocadilho, mas nos faz ter a instrumentalidade para isso, né? É muito curioso isso. E a gente sabe que lá no fundo a nossa expressão deveria ser uma expressão pautada na nossa própria cosmovisão, né? Aí talvez, cara, a gente pense um pouco assim, será que a cosmovisão desse povo que está meio arranhada e por isso é que a gente precisa fazer um arremedo das coisas do mundo? Sabe? Porque a gente não faz igual, a gente faz um arremedo, sabe? Teatro no meio do culto é um arremedo do teatro. Não estou nem falando, não tô nem falando dos princípios litúrgicos. Estou falando que é mal feito, cara. Na maioria das vezes é fora de contexto, sabe? Um negócio assim. Música às vezes vira um arremedo. O cantor da igreja às vezes é um arremedo. Então, por que isso? Não, qualquer coisa serve porque é para Deus. Não era para ser o contrário, não? Era. Como é que a gente vê isso? Eu assim, uma coisa, eu converso isso muito com a Eline. Eu preciso dar um adendo aqui, tá? Eu não me considero, em hipótese alguma, um excelente cantor e e me considero um compositor mediano, nota 6,5, talvez. E eu não estou falando isso esperando elogio, não é essa a questão. É porque eu ouço ainda coisas que me deixam maravilhado, entendeu? A palavra certa é essa. E eu, infelizmente, para ouvir essas coisas que me deixam maravilhado, eu muitas vezes tenho que ouvir coisas antigas, tá? Eu me lembro quando eu era adolescente, eu me lembro a primeira vez que um senhor de uma da igreja que eu era membro, quando eu era adolescente, né, veio reclamar comigo, porque eu estava com um instrumento que tinha os 2 chifres do diabo no instrumento, que era uma guitarra. Porque tem os cortes, né? A madeira, se você pega ali em pezinho assim, né? Exatamente. Então ele falou que eu estava tocando com um instrumento que lembrava o diabo. Na época, assim, a minha atitude hoje, se alguém viesse falar isso comigo, seria de assim, olha, irmão, não é bem assim e tudo mais, mas assim, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Desculpa, assim, não faz sentido. Mas naquela época eu não tinha nenhum argumento necessário para fazer qualquer coisa. Eu só fiquei com vergonha e não sabia onde colocar. Eu tinha o quê? 13, 14 anos, não tinha onde colocar a cara. Mas eu me lembro de dizerem que os discos, por exemplo, dos Vencedores por Cristo final da década de 70 e início da década de 80, né? De Vento em Popa, Por Amor, que para mim são discos até hoje assim muito fora da curva, até para o que é produzido hoje na música evangélica, tá? Não é algo que é fora da curva só para aquele momento, é algo que é fora da curva. É permanente, sempre. Né? É permanente. São obras que assim, não é nenhuma questão assim, tem um lugar na história. Não é. É tipo um monolito que foi erigido ali naquele momento, e para a gente ler, realmente poder olhar para trás e ver aquilo ainda e não vai perder de vista, porque assim, a gravação é estupenda, a musicalidade é estupenda, as letras são estupendas, tudo é estupendo. Mas o que aconteceu? Muitas igrejas tradicionais, quando aqueles discos começaram a surgir, algumas igrejas queimaram discos dos Vencedores por Cristo, porque era um absurdo você ter uma mistura da MPB com a música litúrgica, né, com a música evangélica. Eles não escutaram Lutero, né? Então... enfim, realmente não, né? Porque a gente está falando de batistas tradicionais da década de 80. Realmente não ouviram Lutero. Talvez os batistas mais recentes, né, os nossos amigos, já conheçam bem mais Lutero, Calvino e toda aquela turma. Né? Assim, duvido que no seminário batista, naquela época, se incentivasse a conhecer os escritos de Lutero. Mas tudo isso para dizer que, vamos lá, você citou o Dire Straits. Se eu não me engano, no mesmo disco, o Brothers in Arms é aquele disco que tem uma guitarra prateada capa meio azulada.
A última música desse disco é uma música extremamente simples, chamada Why Worry, que é um cânticozinho de niná, é basicamente um cântico de niná. Eu acho que ele fez para namorada ou para filha, mas era uma música singela, com uma letra bonita que faz assim, por que esse mundo te deixa triste? Algumas pessoas realmente podem machucar a gente. Assim, é uma reflexão que todo mundo passa, na igreja, fora da igreja, porque todo mundo está suscetível àquilo que o mundo tem de ruim. Mas nem esse pensamento simples é tratado mais hoje em dia, em nenhuma música, porque até esse pensamento raso do o mundo é pesado, mas a gente talvez não tenha que se preocupar tanto, porque o dia de amanhã vai nascer. E é uma figura tão bíblica, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Assim, por que, né? Assim, lancemos sobre Deus a nossa sociedade, porque Ele tem cuidado de nós. Por que se preocupar? Assim, a preocupação às vezes tira da gente a adoração e a gratidão e tudo mais, mas assim, aquela música é tão simples, são poucos acordes, é uma música que deve ter uns 6 minutos, porque a parte instrumental é muito longa, mas o instrumental dela coopera para a letra e tudo torna aquilo tão bonito. E aí a gente pensa, não dá mais para fazer música assim, porque a rádio tem que ter um limite de 3 minutos e meio, no máximo 4 minutos. Porque a atenção das pessoas, o attention span das pessoas é curto, ninguém ouve se tiver mais de 30 segundos. Eu vou dar um dado aqui para você que talvez você não saiba. O Spotify e a maioria das plataformas de streaming, elas pagam os artistas, elas têm que pagar os artistas, né? Só que assim, se uma música não foi tocada por mais de 30 segundos, eles não pagam. Por que eles não fazem isso? Porque eles sabem que as pessoas ficam pulando de música para música, porque essa é a possibilidade que o diabo colocou no streaming, porque ninguém mais senta para ouvir um disco e esperar acabar o lado A, e depois você levantar a agulha, virar o disco, colocar o lado B e ouvir o lado B inteiro, que é uma experiência. Né? É uma experiência. Ninguém mais tem a experiência de ouvir música. A música é algo que está por trás, é o background, né? E a gente lida exatamente assim com a música de igreja. Ela não precisa ter relevância, ela não precisa ser complicada, ela não precisa... Eu nem sou a favor da música ser extremamente complicada, mas ela não precisa ter uma profundidade mínima que faça que a gente reflita na letra dela e se maravilhe nas obras de Deus, porque a letra está falando diretamente disso. Não tem mais tempo para isso, ninguém mais tem tempo para isso. E as igrejas que ficaram famosas fazendo música, elas tiveram que incorporar o pensamento da indústria da música, porque elas querem continuar sendo relevantes, né, de alguma forma, na cabeça delas, né? E não, ninguém mais tem tempo para isso. Ninguém pode. Você não pode ter uma música instrumental num disco evangélico. Música instrumental? Que absurdo, música instrumental. Música instrumental não engrandece a Deus. Como não? Como não? Até porque a sonoridade dos instrumentos, né, aquilo mexe com a alma humana. Embora não seja do mesmo viés teológico, mas eu me lembro de um pequeno trecho de um texto que eu li do David Wilkerson. Foi um pastor bem conhecido nos Estados Unidos, tal. Porque tarda o pleno avivamento. E eu me lembro, rapaz, que eu li um negócio dele que eu nunca mais esqueci, que ele falava assim: se você quiser, claro, eu não vou entrar no mérito agora no mérito da... Tá? Sim, mas ele falava um negócio muito interessante. Ele dizia assim: você quer saber se uma música foi de fato dada por Deus para alguém, se aquela música engrandece Deus, você faz o seguinte: tira a letra e fica só ouvindo a melodia. E os seus sentimentos vão começar a denunciar se aquela música foi dada por Deus, se ela engrandece Deus ou não. Eu achei isso muito curioso, né, vindo de alguém assim, de uma tradição muito pentecostal, muito aguerrida, né, que ele precisava de um outro tom, e ele me sai com essa reflexão, que aqui eu não vou entrar no mérito, mas é muito interessante, né? Porque a música instrumental, ela mexe lá dentro da gente, porque eu vou fazer uma analogia, é como se você estiver diante de uma história e você opta, ou vou ler aquela história ou vou assistir o filme daquela história. São duas coisas diferentes. E a música instrumental é como a leitura. Você precisa imaginar, você precisa mergulhar, você precisa andar nos passos do autor.
Tem algumas músicas, né, e eu vou contar uma experiência aqui para vocês que estão nos ouvindo. Durante algum tempo eu dei aula numa faculdade aqui do Rio de Janeiro, e eu já fiz isso em outras experiências docentes também, mas ali eu fiz, porque era uma faculdade com cursos seculares. Toda aula eu abria com música clássica. Eu botava lá porque tinha painel, né, de projeção e tal, eu projetava. E eu fazia uma seleção de músicas clássicas, tocava ali 3, 4 minutos, né, uma área. Mano, o resultado disso é um negócio impressionante. E a gente já se encontrou, eu ou a Roberta, minha esposa, a gente já se encontrou com gente que participou desses episódios que até hoje fala. Aí eu lembro da aula do professor Joel, que ele botava uma música e a gente sossegava, a gente acalmava antes da aula. É um negócio impressionante, né? Claro, se você puser um bolero de Ravel, aí você vai animar o pessoal, você não vai sossegar, né? Porque a música tem essa qualidade, né? De tocar lá dentro. Eu vou por outro lado. Assim, eu vou é na mesma ideia, mas vou por outro lado. De novo, eu gosto muito de música instrumental. Não como ruído branco, né? Mas como composição. E aí eu vou ter que citar de novo Pink Floyd, porque eu sou meio fã mesmo. E eles têm algumas peças instrumentais e eles também têm músicas muito longas. Tem uma música que é chamada Wish You Were Here, Shine On You Crazy Diamond, que é uma música dividida em 3 partes. Ela tem 3 sequências, a música inteira tem 20 minutos. Mas não é simplesmente porque é progressivo ou porque tem muito solo, mas é pela ambiência, é pela forma como eles contam a história da letra da música, também usando a parte instrumental. E as emoções que elas trazem, a forma como eles conseguem colocar na parte instrumental da música, que é tão importante quanto a letra, a explicação do porquê daquela letra. É uma letra que foi composta por um antigo vocalista da banda, que, enfim, teve muitos problemas com drogas e teve problemas psiquiátricos também. Por isso que o tema é Shine On You, Crazy Diamond. Tipo assim, continue a brilhar, seu diamante louco, seu louco diamante. Uma coisa assim, é a linguagem deles, que não tem Deus. Mas assim, eu não estou dizendo também que isso engrandece a Deus, não é essa a questão. Mas você vê ali a capacidade que Deus dá para homens que não confiam nele, que não o louvam, mas o talento que ele dá para comporem coisas belas, assim, intrinsecamente belas. Não é bonito só porque, vamos dizer que isso é bonito porque é bonito dizer que é bonito. É realmente bonito, é de tirar o fôlego, assim, porque você consegue realmente, assim, ler a história do que está sendo contado ali através da música instrumental. E ela também, assim, claro, a música em si, ela pode despertar os mais diversos sentimentos. Pode despertar o sentimento de beleza, ela pode despertar o sentimento de maravilhamento, mas ela também pode despertar agonia, pode despertar incerteza, pode despertar desconforto. Tudo isso está à disposição do compositor que sabe usar as notas e as escalas e as melodias de forma a compor e fazer o storytelling, né? O contar a história também através das notas. E a gente perde isso. Eu tenho muita música que é 2 acordes, 3 acordes, sei lá. Eu tenho mesmo, porque assim, eu não me considero o melhor, ou nem no topo dos bons compositores, mas a intenção que você pode usar fazendo uma coisa simples, mas que tenha profundidade, e você fazer uma coisa simples, porque é o que vai ser mais rápido para você poder lançar logo, são duas atitudes muito diferentes, sabe? Você vai ter músicas folk americanas, lá na década de 60, 50, músicas do Bob Dylan, por exemplo, que tem letras quilométricas. Sim, músicas de 10 minutos com 15 estrofes, letras com 15 estrofes, são odisseias. Que a música em si, a melodia, ela é simples, porque ela está tendo o papel de levar a letra onde o artista quer que ela leve. Mas a gente não tem mais isso. A gente não pode ter mais isso. Não tem mais espaço para isso. Na música secular não tem. Não acho que vai voltar a ter, porque ninguém se interessa mais por isso, porque não chama atenção.
Dá trabalho. É exatamente isso, dá trabalho você ter que prestar atenção na letra e na melodia da música. Dá trabalho, você tem que parar para ouvir. Então, se aquilo não serve como background, como white noise, né, como barulho branco, não vai servir mais, não tem função social, né? E na igreja, assim, é aquilo, as pessoas querem compor o próximo hit que vai ser cantado em todos os cultos. Enfim, eu acho... É esquisito isso, né? É muito estranho, porque me parece que o que é roubado nessa hora é a capacidade de contemplação, né? Você não consegue mais contemplar. E a coisa se tornou tão rasa que você escreve uma frase só e repete 45 vezes até dar os 3 minutos e meio aí que você falou, né? Que eu não sabia Exatamente. dessa cronometragem tão exata assim, mas Tem. eu imagino que seja para isso, para caber ali, preencher o espaço, e você põe lá num chat qualquer da vida, põe uma frase de efeito aí, né? Agora, o fato de você ter músicas com 2, 3 notas não quer dizer nada, porque o sujeito compôs um samba de uma nota só e está aí até hoje, né? É engraçado, meu samba de uma nota só é na melodia, mas só na harmonia aquilo lá é uma loucura. É complicado, né? Aquilo lá é uma coisa de louco. Isso é outra coisa também. Olha, a gente já citou aqui música clássica, Dire Straits, que é pop, basicamente é pop, rock pop, né? Mas é um pop rock elevado, né? É uma coisa muito elevada. A gente já citou aqui rock progressivo e agora a gente está citando o MPB. Isso é outra coisa também que eu acho que falta hoje em dia, né? Um segmento dos evangélicos, né? Acabaram demonizando a música secular a tal ponto que você perde a possibilidade de você contemplar a beleza em outros ritmos e você ser aquilo que comumente se chama por eclético, né? Uma pessoa eclética que ouve de tudo, que não tem problema com... Quer dizer, o ecletismo não quer dizer que você ouve de tudo. O ecletismo quer dizer que você ouve diversos tipos de música. Ouvir de tudo também é bobeira, porque nem tudo é para ser ouvido, né? Mas... O que te habilita a compor uma coisa boa e bonita e nova é você ter referências, né? Por exemplo, um livro. Aí eu estou falando, nunca escrevi um livro, mas você já. Você escreve um livro com base nas suas ideias e na sua ideia original, né? É óbvio. Mas você também vai ter referências de outras coisas, de literaturas diversas, talvez teológicas, talvez contos, talvez, enfim, né? Todo tipo de... para compor aquela sua história, que vai ser única a partir de referências, mas a referência não é cópia, a referência é aquilo que está na sua cabeça e que faz você, poxa, essa ideia aqui caberia nessa música, porque você já ouviu aquilo, sabe como fazer aquilo, e aquilo funciona na sua ideia. Se você não ouve música, não tem como compor boa música. Simples assim. Se você só ouvir um tipo de música, você vai ficar viciado naquele tipo de música e vai ser tudo igual, é a mesma coisa. Você não está expandindo o seu palato, você não está expandindo o seu conhecimento e você não está ajudando outras pessoas a terem acesso a coisas belas. Eu não sei, assim, não é uma questão de copiar, de novo. Você falou disso há um tempinho atrás e eu queria voltar justamente nesse ponto. O problema é a cópia, né? Porque a Beyoncé fez uma música nesse tipo, a gente tem que fazer uma música também com essa batida, porque crente faz isso, tá? Não se engane. Porque o Maroon 5 ou o Coldplay lançou uma música assim, a gente precisa fazer com esses mesmos efeitos, com essa mesma pegada. Isso não é referência, isso é cópia. Agora, você saber que, poxa, Bach usava os modos gregos de certa forma, porque era bonito e funcionava também no contexto de igreja, porque Bach era compositor de igreja, a gente esquece disso. Né? É aquilo, antes das músicas dele, ele escrevia Jesus Juva, Jesus me ajude. No final, só lhe deu glória, a Deus somente a glória. Ou seja, a música nem tinha sido tocada e ele já rendia glória a Deus por aquilo que ele compôs. A gente pode render glória a Deus por aquilo que a gente compôs hoje? Eu não sei, sabe? Deus vai ser glorificado naquilo ou o meu nome que vai ser glorificado? Isso aí é complicado. É complicado. É complicado. É muito tenso isso, né? Essa coisa de... As pessoas às vezes dizem, eu fui tocar na igreja tal, ou fui pregar na igreja tal. Deus foi glorificado. Ué, como assim? Você é o fiel que diz aí se Deus foi glorificado ou não? Naquilo que você disse ou que você tocou?
Deus é o Senhor disso, É, é Ele que determina isso, né? E como é que a gente vai saber se foi ou não? Através da resposta das pessoas, talvez, mas da forma como Ele próprio se manifesta ali na leitura da Bíblia e tudo mais, como aquela verdade afetou as pessoas que ouviram. Mas, de novo, estou falando demais aqui, é. João. Não, tudo bem. Você está perdoado. Tá? Você está longe. Mas olha só, antes de eu te passar de novo aí, eu estava me lembrando aqui do Saint-Saëns. Ele teve vamos dizer assim, um confronto e não aceitaram alguns trabalhos dele. E aí ele compôs vamos dizer assim, uma sinfônica, uma sinfonia, embora não tão extensa, chamada Carnaval dos Animais. Ele compôs aquilo para ser uma coisa jocosa. Sim. Só, cara, ali dentro tem uma peça chamada O Cisne. Rapaz, eu ouço aquilo ali não sei quantas vezes, porque se você fechar os olhos enquanto essa partezinha só do cisne está tocando, você vê um cisne pousando na água, singrando sobre a água. É um negócio impressionante. E ele fez de forma jocosa, né? O negócio é impressionante, né? O Carnaval dos Animais, para quem nunca ouviu, procura aí no YouTube, vai ouvir, que faz bem ao coração, e principalmente sabendo dessa história, né? E tem vários animais ali, é uma peça que pode ser apresentada para crianças, para pré-adolescentes. Sim. É muito bacana. Mas eu estava falando disso por causa dessa característica que o bom compositor tem, de fazer a pessoa sentir aquilo que ele sentiu. Aí vem Fernando Pessoa, né? O poeta é um fingidor, né? E finge tão perfeitamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente, né? E por aí vai. O compositor, ele é algo assim, ele sente alguma coisa e ele consegue fazer o outro sentir aquilo que talvez nem ele próprio saiba expressar. Aí vem a dor que deveras sente lá do Fernando Pessoa, né? Mas, já que a gente estava falando disso, e daqui a pouco a gente vai para o final desse primeiro bate-papo, e você que está nos ouvindo já saiba que vai ter um segundo bate-papo. A gente vai estar com a mesma roupa, inclusive, porque a gente não vai sair do estúdio, né? Eu posso trocar de roupa, eu estou em casa. Não, mas eu não estou, né? Você não troca não, para ficar igual. Então, aliás, por enquanto tem sido assim, viu, mano? Cada 2 podcasts, eu e o Alan estamos sempre com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Porque a gente grava direto aqui. Mas... e é preguiça, né, de trazer outra camisa para trocar no meio. Sim, não precisa não. Pra quê? Aí a gente depois vai fazer um uniforme, que aí ninguém sabe se a gente trocou ou não trocou, né? Uma blusa polo com logo, resolvido o problema. Fechou, tá? Mas, rapaz, você que compõe, como é que esse lance? Fala um pouquinho pra gente, como é que isso acontece? Você tem uma ideia, você intencionalmente precisa escrever sobre algo ou simplesmente aquilo brota? E aí, como é que é esse processo? Então, eu tenho dito, eu já falei isso algumas vezes e em um momento eu fui mal interpretado e uma pessoa veio querer entender o que eu estava querendo dizer com isso. Para mim, compor é uma necessidade fisiológica. Eu sei que parece pesado, mas assim, eu não sou eu se eu não compuser, se eu não estiver escrevendo alguma música. Compuser, compor, você me corrige aí, porque você é professor e eu sou burro. Não. Eu preciso compor. Assim, é a forma como eu expresso doxologicamente aquilo que Deus fala comigo de alguma forma teologicamente. Né? Tudo é teologia de alguma forma. Né? A experiência humana, se a gente crê em Deus, ela pode ser vista através dos olhos da teologia. Então a gente pode entender como é que aquilo funciona. A gente não tem desespero, né? Quer dizer, a gente não tem porque quando a gente está plenamente confiando em Deus. Mas enfim, vou voltar aqui para o assunto. Eu preciso compor. Então, eu estou sempre compondo. Eu tenho um caderninho do meu lado, na minha mesa de trabalho, onde algumas vezes algumas ideias surgem, eu vou lá e escrevo. Tem 2 formas, né, que isso acontece. Uma é através das minhas devocionais, ou minha sozinho, ou como família. Às vezes a gente está lendo algum texto, está lendo alguma coisa, e alguma coisa me desperta ali, que talvez nunca tenha despertado. Por exemplo, a gente leu Salmos, leu Provérbios, e agora a gente está lendo Atos, junto com a Sara.
que tem sido muito legal. Porque, assim, a gente vai falar de missões daqui a pouco, mas a gente está vendo ali o início de missões na igreja, né, coisa toda. Então, isso... E ela faz umas perguntas, assim, que eu e a Eline, a gente fica assim, onde é que essa criança está tendo essa ideia? Talvez ela realmente devesse ter sido batizada já, né? Mas, eu também acho. Você imagina se tivesse sido. mas às vezes, assim, é alguma ideia que surge e eu preciso escrever alguma coisa relacionada àquilo. Às vezes é baseado num texto bíblico, tem algum texto específico que eu vou escrever, musical, algum texto bíblico, porque me pareceu apropriado naquele momento, né? Às vezes é uma ideia que vem associada a um texto bíblico. Ou às vezes é alguma coisa assim. Por exemplo, tem uma música eu não terminei de compor ainda, mas o nome dela é Cardos e Abrolhos. A gente vê Cardos e Abrolhos a primeira vez na Bíblia, lá em Gênesis, quando o homem é tirado do paraíso, né? Que a terra vai passar a produzir cardos e abrolhos. E eu comecei a compor essa música falando justamente do ministério. Não é nenhuma coisa assim particular a qualquer pessoa. Talvez os meus amigos que também labutam no ministério vão entender melhor. Mas ela fala de... A gente não pode andar sozinho, a gente tem que ter alguém para dividir o peso. Assim, a música fala sobre essas coisas, assim, mas fala de espinho. Fala que o caminho vai ter espinho, não é um caminho fácil. Fala que o caminho é estreito. Assim, a música fala disso. Então, assim, dentro da ideia que eu queria transmitir de que a vida ministerial ela não pode ser vivida sozinha e também ela precisa ter companhia, mas ao mesmo tempo ela é difícil, né? Eu fui lembrando de textos bíblicos que podiam ser associados a essa ideia e fui usando alguns trechos de textos para transmitir essa ideia. Tem outras músicas, por exemplo, que não têm trechos bíblicos especificamente. Como Ninguém Me Conhece, por exemplo, assim, o tema, né, Como Ninguém Me Conhece, está lá de Salmo, né, que ainda uma palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, que tu me viste sendo composto no seio no ventre da minha mãe, né, ainda meus ossos informes, aquela coisa toda. Então a ideia de Como Ninguém Me Conhece é que Deus me viu enquanto eu ainda era substância informe no ventre da minha mãe, então ele me conhece melhor do que qualquer um. Essa é a ideia da música, né? Uhum. Então tem essas peculiaridades, assim. Às vezes ela surge por uma ideia, às vezes ela vem de um texto específico. Velhas Verdades, Verdades Eternas, né? Na verdade, que é a música que todo mundo conhece minha. Todo mundo, né? Parece assim, né? Eu sou Ivan Lins e todo mundo canta minhas músicas, porque já foi na novela da Globo. Mas Verdades Eternas, que é uma música que as pessoas conhecem mais, e é muito curta, é uma música de 3 minutos, é uma música de 3 minutos. Eu não precisava que ela fosse longa, porque ela é direta. Quero falar das velhas verdades, porque o novo, às vezes, sou estranho demais. Essa música eu escrevi depois de assistir uma pregação na internet, em 2007, de um pastor batista muito famoso em São Paulo. Ele falou uma asneira na mensagem, que ele tem algo que ele, infelizmente, essa pessoa tem feito repetidas vezes. E eu, na hora que eu ouvi aquilo me afrontou de tal forma, assim, me subiu uma... Cara, o evangelho não é isso, não tem como. Não precisa atualizar nada. Não precisa, não é para isso, não precisa. Então, assim, o novo, às vezes, sou estranho demais. É muito estranho isso. E aí, assim, a verdade bíblica que eu queria falar era, olha, como aquela que diz que Jesus, por amor, entregou sua vida na cruz e ressuscitou. Assim, não tem como negar, é o fundamento da nossa vida, né? Uhum. Porque para muita gente é fácil falar que Jesus nasceu. E realmente, ele não teria como morrer se ele não tivesse nascido. Mas a ideia do bebezinho na manjedoura é palatável para todo mundo. A ideia do Deus homem crucificado, morto na cruz, não é que ninguém aceita. É escandaloso demais isso. É escandaloso. É o escândalo da cruz. E é o que redime a gente. É o que transforma a nossa vida para sempre. Então, assim, as composições vêm dessa forma. Pode ser uma mensagem que eu vi, um texto bíblico que eu li, uma leitura que eu quero, um salmo que eu queira musicar, como eu fiz. Em 2023 eu lancei um disco só de salmos, o Salmodiai. São basicamente textos bíblicos musicados. Eu lembro. Alguma alteração ali, aqui, e é um disco que eu gosto muito, mas, assim, isso, é texto bíblico, é só o texto bíblico. Alguns textos um pouco complicados que eu escolhi de propósito, porque também falavam muito a minha condição na época da doença que eu passei e tudo mais, aquela que você acompanhou bem isso. Mas, enfim, a composição ela surge dessa forma, mas uma coisa que para mim
eu não consigo, eu, Eduardo, eu não consigo não compor. Eu não sei o que é que vem para mim, mas assim, eu não fico eu não fico 2, 3 dias sem escrever alguma coisa. Alguém vai ouvir tudo isso algum dia? Não, são coisas que eu componho para mim, Aham. que eu escrevo para mim, gravo no gravador de voz do celular e vou ouvindo aquilo até fazer mais sentido, Até até que eu vá amadurecer, continuar a talvez. composição, amadurecer, Aham. exatamente. Mas surge de tudo isso. Eu vou dizer que foi Deus que me deu a música? Não, eu não chego a tanto, porque isso dá um caráter de inspiração muito pesado e que não funciona, não é assim que funciona. Aham. Mas a inspiração no sentido de geral, né, Sim. é através da criação do Senhor e da Aham. palavra dele. Não é nada de novo, né? Mas não sei, tem gente que compõe com propósito, né? Vou compor uma música para determinado fim. Aqui em Portugal, por acaso, eu fiz isso 2 vezes já, 3 vezes, 4 vezes, desculpa. 5 vezes. Não, foram 6 vezes. 4. Vai aumentar. Foram 2 músicas de Natal, uma música de Páscoa e uma música que eu escrevi para uma ação missionária que a gente fez como igreja numa cidade aqui próximo, em Baião. São músicas que a gente escreveu com uma finalidade, mas não é por isso que elas também são menos pensadas ou são menos trabalhadas. Eu só passo a ter um prazo, Aham. né? Eu não costumo ter prazo nas minhas músicas. Eu não coloco assim, eu preciso terminar essa música hoje. Eu não faço assim. Aham. Mas nessas músicas, sim, eu tenho que fazer isso até tal dia, Porque senão porque passa tem um... do Exato, objeto, né? Da coisa. exato. Não é o meu costume. Eu sei que tem muita gente que trabalha assim, se impondo Aham. limites. Eu não consigo, nunca funcionei assim. Mas e depois a música em si, né? Harmonia e Aham. melodia. Eu geralmente começo com a letra e depois eu vou pensando em alguma coisa que funcione para aquilo, Para né? aquilo. Às vezes é mais elaborado, às vezes é menos elaborado, mas não no sentido de ser mais simples, né? Só de ser Aham. mais simples. Não, pronto. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, cara. Respondeu, Eu respondeu não. sim. E a gente está chegando ao fim desse nosso papo aqui sobre música, arte, composição, igreja, enfim. E eu quero falar com você, a gente já está chegando ao final. O Eduardo ainda vai se despedir, mas como eu já falei para vocês, a gente vai ter um segundo bate-papo. E aí a gente vai falar um pouco mais de missões, tá? Como é que isso funciona, o que passa pela cabeça. O Eduardo hoje, ele serve na primeira igreja batista do Porto. Eu acho que eu não falei isso lá no começo. E procura Eduardo Mano aí nesses servidores de streaming e põe no seu coração o desejo de ajudar esse ministério. A nossa igreja presbiteriana ali do bairro Imperial, tem no Eduardo alguém com quem a gente colabora, mas a nossa igreja é muito restrita, muito limitada, então a nossa colaboração é pequena, embora constante, mas eu chamo você a se juntar àqueles que podem fazer alguma coisa. Os dados estão aí na tela para você. O Eduardo Mano tem barba, mas não é por isso que ele veio participar do Café e Barba, né? A história do Café e Barba surgiu aqui no estúdio mesmo, o pessoal que bolou o nome, porque aqui tem uma cafeteria, a melhor do Rio de Janeiro, como eu já falei para vocês, e tanto eu quanto Alan Scioli somos barbudos, foi só por isso. Não tem que ter barba para participar não, tá? Inclusive a gente pode ter aqui um dia uma menina conversando com a gente já falou hoje da Rafaela e tudo, e a gente não vai botar barba na menina só para ela vir aqui, né? Mas é por isso, tá bom? Então, casualmente, nosso primeiro convidado, Mano, você foi o primeiro convidado do nosso Café e Barba, viu? Aí pode se despedir. Uma honra. Foi uma honra desgraçada. Que maravilha, rapaz, que coisa bacana. Rapaz, olha, desde que eu vi a ideia de vocês fazerem isso juntos, para mim fez muito sentido, porque eu tenho lembranças fantásticas com vocês dois, né? Almoços lá na feira de tradições nordestinas, ali em São Aham. Cristóvão, os cultos na igreja, isso tudo foi muito especial para mim e ainda é. Essa lembrança ainda é muito especial para mim. Obrigado pelo convite, foi bem legal. Espero não ter causado muito problema aqui e falado muita besteira. Não falou não. E, rapaz, aquele negócio, a gente já falou aqui num outro programa sobre essa
a cultura do cancelamento. Então, se cancelarem a gente está cancelado e ponto final. Tudo bem. Tá tudo bem. Mano, um abração. A gente se vê daqui a pouco. Para você que vai nos ouvir, a gente se vê daqui a alguns dias no próximo podcast. Um abração para todos.